Vamos lá, galera, para a parte 2 da nossa correção da prova mensal, né? Falando sobre termodinâmica. Vamos lá. Próximo probleminha. A figura abaixo apresenta o diagrama da pressão, né, em Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado, em função do volume, certo? Ou seja, a gente está falando do nosso diagrama PV, né? De um sistema termodinâmico que sofre 3 transformações sucessivas, do x até o y, depois do y até o z, e depois do z até o x. Tá? E aí ele pergunta o seguinte: trabalho total realizado pelo sistema, após as 3 transformações, é igual a, vamos lembrar que o trabalho realizado neste ciclo aqui é a área do ciclo, tá? É a área desse triângulo no caso aqui, tá, gente? Então vamos lá. Como é que se calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura, né? Então vamos lá. Base vezes altura dividido por 2. Qual é a base deste triângulo? Vamos considerar, gente, que a base seja do y até o z, tá? Como se esse triângulo tivesse de ponta cabeça, certo? Então, daqui até aqui, a gente tem, ó, neste ponto aqui, 0, quanto que é? Ó, dá uma olhadinha, vai vendo aqui, ó. Isso aqui está 0,4, aqui está 0,8, no meio é 0,6. Ou seja, está indo de 0,2 em 0,2, né? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e aqui é 1,0. Portanto, esta base aqui tem 0,8, né? A variação de volume foi de 0,8 metros cúbicos, tá? E a altura deste triângulo, a altura daqui até aqui, ó, ou seja, é daqui do 2 vezes 10 à quinta até o 6 vezes 10 à quinta, ou seja, a diferença, né, a altura entre, a diferença entre esse ponto e esse é de 4 vezes 10 à quinta, né? Do 2 para chegar no 6, né? 2 para chegar no 6. Ou seja, vamos lá, a base então é 0,8 vezes a altura, que é, quanto que deu? 4 vezes 10 à quinta, certo? E agora, gente, é só multiplicar. Vamos lá. Quanto que é 4 vezes 8? 4 vezes 8 está 32. Então, 4 vezes 0,8 está 3,2 vezes 10 à quinta, certo? Então, pronto, gente. Letra D, certo? Vamos só ver essa perguntinha aqui, ó. Ele quer, após as 3 transformações, então é o ciclo, né? O ciclo ele quer saber a área, a gente acabou de descobrir a área. Perfeito. Só vamos colocar aqui que a área, então, é o trabalho, né? 3,2 vezes 10 à quinta joules, né? O trabalho realizado, a energia transferida aí. Tá? Vamos para o próximo problema. Então, o próximo problema diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação de energia interna de um gás ideal que sofreu uma transformação a pressão constante. E aí ele fala qual é a pressão, né? Então, uma pressão constante de 120 Nm por metro quadrado está no sistema internacional, né? E ele quer saber, na verdade ele fala assim, ó, a quantidade de calor recebida pelo gás durante o processo foi de 800 joules. Então ele fala também o calor, né, 800 joules. Ele fala qual foi a pressão, 120 N. Estou anotando aqui ó, por metro quadrado. E aí ele fala assim, tá, então gráfico, né? Cuidado que esse é um gráfico um pouco diferente. Não é um gráfico de P por V. Ele é um gráfico de volume por temperatura, certo? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Então, vamos lá. Com os dados, posso dizer que a variação de energia interna que este gás sofreu foi de... E aqui nós temos as alternativas. Vamos lembrar, gente, que o calor que é fornecido por uma máquina, por um pistão, ele se divide da seguinte forma: uma parte vai para a energia interna do gás, aumentando a temperatura do gás, e outra parte é o que vira trabalho, que vai fazer a máquina se movimentar, que faz o pistão, o êmbolo do pistão subir, né? Aquela plataforma subir, tá bom? Então, muito bom. Relembrado isso, a gente vai precisar fazer algumas considerações. Vejam bem, a gente sabe que do A até o B existe uma mudança de temperatura. Isso significa que a temperatura do gás está aumentando. Não, veja, do A para o B está aumentando de 300 para 500 Kelvin, né? E a gente também sabe que o volume está aumentando também, aumentou de 1 para 3. A gente então, já que a gente tem o volume, ó, vejam bem, a gente tem o volume, a gente tem a variação de volume e a gente tem a pressão que foi constante, a gente consegue calcular o trabalho. Vamos lembrar, ó, vou colocar aqui.
Vamos lembrar que o trabalho, gente, quando a gente não tem o gráfico, né, do P por V, a gente pode lembrar que o trabalho é o P vezes o ΔV, certo? Então vamos calcular rapidamente o trabalho. O trabalho é qual a pressão? 120 vezes, a pressão sempre ficou a mesma, 120, vezes a variação de volume. A variação de volume qual foi? A variação de volume foi de 1 para 3, ou seja, variou 2, né? 2 metros cúbicos. Então, o trabalho realizado foi de 240 joules, tá? Muito bom. Que mais que a gente sabe, galera? A gente sabe que o calor fornecido para essa máquina, né? Esse gás recebeu 800 joules de calor. Ou seja, a gente pode dizer que pode trocar o calor pelo 800. E aí assim a gente consegue descobrir a energia interna, porque a gente sabe o trabalho, sabe o calor, a gente descobre a energia interna. Então vamos lá, ΔU, que é a energia interna do gás, mais os 240 joules, certo? E agora, gente, só passar o 240 para o outro lado, fica 800 menos 240, que é igual a quanto? Faz de cabeça aí, 800 tira 200, dá 600. Tira 40, fica 560 joules, tá? Então, deixa eu só colocar o ΔU aqui para ficar bonitinho. Ó. Então, o nosso ΔU é igual a 560 joules. Muito bom. Ou seja, vamos tirar aqui da frente para conseguir enxergar a alternativa. Letra A. Beleza? Muito bom. Vamos para o próximo? Bora lá para o próximo, então. Vamos lá. Esse é o último probleminha. Vamos resolvê-lo, então. O gráfico a seguir mostra o ciclo termodinâmico de um gás ideal monoatômico. Beleza. Para esse gás, calcule a quantidade de energia fornecida em cada ciclo. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa considerar. Se ele quer descobrir quanto de calor foi fornecido, a gente precisa lembrar como se calcula, né, esse calor. Vamos lembrar o seguinte. O calor que é fornecido ele vai se dividir da seguinte forma. Uma parte vai para a energia interna e outra parte vai para o trabalho realizado, né? Só que a gente está falando do calor de um ciclo, então vou colocar o Czinho aqui, do calor do ciclo. E num ciclo, gente, a temperatura deste ponto, o que vai acontecer? O gás aqui ele aumenta a pressão, aí ele vai para o ponto A, né? Aí depois ele aumenta o volume, depois ele volta para o ponto A, diminuindo o volume e diminuindo a pressão. Gente, neste ciclo aqui, ele tem que voltar exatamente para o mesmo ponto, ou seja, a temperatura inicial desse processo tem que voltar para o começo, tem que ser igual à temperatura final desse processo. Então, se tinha lá 30 graus Celsius no começo, depois do ciclo, você tem que resfriar a máquina para que volte a 30 graus Celsius, tudo bem? Ou seja, qual que é a variação de energia interna? Se ele começou em 30 graus Celsius, por exemplo, e voltou para 30, a variação é zero. Portanto, o calor desse ciclo é igual ao trabalho desse ciclo. Então, gente, o calor a gente não dá para calcular aqui, mas o trabalho dá. E se a gente descobre o trabalho, a gente descobre o calor porque eles são equivalentes, certo? Então vamos lá, como é que calcula o trabalho desse ciclo? Gente, é a área de dentro desse triângulo. A gente já está cansado de saber disso, né? A área dentro desse triângulo. E o triângulo, para calcular a área dele, é só fazer base vezes altura, né? Ou seja, qual que é a base dele? Ó? A base vai do V até o 3V, certo? Então, como é que se calcula a variação, né, do V até chegar no 3V? Poderia fazer do jeito fácil, ó, se a gente está no V e chegou no 3V, faltou 2Vs, né? Tá? Mas se você quiser, você pode fazer 3V menos o V, que dá 2V. Então, nós temos 2V aqui, certo? Vezes a variação de pressão, que ó, do P para chegar no 4P. Você pode fazer a variação, né? Ó, 4P menos P vai dar 3P. Ou seja, pode colocar aqui, ó, 3P. Então, faltou só uma coisinha, né? Como é um triângulo, base vezes altura, dividido por 2, né? Então, tem que dividir isso por 2. Ou seja, vamos lá, 2 vezes 3 dá 6, e V vezes P dá VP, né? Dividido por 2, o nosso trabalho vai ser de 3VP. Como o calor é igual ao trabalho, então nosso calor, né, substitui aqui, ó, o trabalho do ciclo é de 3VP, ou 3PV. Bom? Finalizado, gente. Espero ter ajudado vocês e até mais. Tchau, tchau.